O Internacional chegou em Bragança Paulista, onde enfrenta o Bragantino neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, na estreia do técnico Eduardo Cudê, que já esboçou o seu primeiro time inicial e que tem duas mudanças importantes em relação a hierarquias colocadas no tempo de Mano Menezes. Uma no gol, com a chegada de Sérgio Rocher, e outra no setor do meio-campo, com o Johnny assumindo a titularidade. No mercado de transferências, existem movimentações de saídas, sondagens por dois jogadores que serão titulares neste domingo. O próprio Johnny recebeu uma proposta do futebol turco, que foi recusada pela direção colorada. Alan Patrick recebeu uma sondagem do mundo árabe. Entretanto, a direção do Inter manifesta que não recebeu nenhuma proposta e fala sobre a possibilidade de perder o melhor jogador nesse ano de 2023. Esse é o Diário do Inter KTO, deste sábado, 22 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste sábado. Eu começo falando sobre o treinamento pela manhã, que definiu a equipe que enfrenta o Red Bull Bragantino nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Cudê fechou a atividade, mas o time acabou vazando. O pessoal do Revista Colorada, que tem acertado todas as escalações do Internacional, trouxe mais uma vez o time que deve começar jogando. E tem algumas mudanças. Na tarde desse sábado, eu gravei um vídeo falando sobre elas. A entrada de Sérgio Rocher como goleiro titular e a entrada de Johnny como um camisa 5 na vaga de Rômulo, que deve começar no banco de reservas. E nesse vídeo eu dou alguns detalhes sobre o porquê o Johnny neste momento, neste começo de trabalho do técnico Eduardo Cudê, é como se fosse um queridinho, é um jogador fundamental para o técnico Eduardo Cudê. Por quê? O Johnny é o único jogador desse elenco que trabalhou e jogou com o Eduardo Cudê na passagem em 2020. O Maurício até estava por aqui, mas não chegou a jogar com o Cudê. O Moledo estava e jogou com o Cudê, mas não está agora porque está suspenso e nem no CT Parque Gigante ele pode entrar. Então, o Johnny vai ser um cara muito importante para essa transição, e em especial para a função de camisa 5, que é uma função primordial no time de Cudê, função que o Johnny exerceu com o treinador lá em 2020. Inclusive, a gente nota nos treinamentos do Internacional uma atenção especial do Cudê com o Johnny. Ele chama muito o Johnny, ele motiva muito o Johnny, ele gosta bastante do Johnny. E o Johnny também, por isso, será titular neste sábado. Mais detalhes nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Uma outra situação nova do treinamento deste sábado com os portões fechados foi a participação de um jovem centroavante das categorias de base do Internacional, que chegou agora, na verdade, nas categorias de base do Internacional. Trata-se do Riquelme. O Riquelme ele tem 19 anos de idade e ele foi comprado pelo Inter junto ao Sport Recife. E ele mesmo publicou em seu Instagram que estava fazendo o seu primeiro treino com os profissionais. E muito porque o Inter teve hoje a ausência do Luiz Adriano, que pelo drama familiar que vem vivendo não treinou e não treinou de novo e acabou não viajando para Bragança Paulista, porque ele foi liberado para, enfim, cuidar da sua família, que obviamente estava vivendo um momento muito difícil. O Luiz Adriano perdeu a mãe nessa semana. E aí, como faltou centroavante, o Cudê chamou o Riquelme, esse jovem da base contratado junto ao Sport, foi um peso na troca do Peglo, que foi emprestado para o Sport Recife. E o jovem jogador teve a oportunidade de trabalhar, um cara que se aposta bastante e que o Inter aposta pela história que ele tinha até na base do Sport Recife, é um cara bastante badalado por lá. A lista de relacionados depois disso saiu. E não tem Luiz Adriano como a principal novidade. O Luiz Adriano, como eu disse, não treinou e ficou em Porto Alegre cuidando da sua família. E fora isso, sem grandes novidades. O Rocher vai fazer sua estreia, o Bruno Henrique não está relacionado ainda, ele mesmo disse que não tinha condições até físicas de estrear nesse domingo, mas o Luiz Adriano ausente é o único desfalque novo que o Inter tem para essa partida. Pedro Henrique e Maurício ainda estão se tratando no departamento médico e devem voltar a treinar ao longo da próxima semana, mas dentro disso também, da lista de relacionados, a gente tem aquele time que o Cudê esboçou em campo, com o Johnny no meio campo e com o Rocher no gol. A chegada em Bragança Paulista, ela foi bem tranquila. Algumas imagens eu coloco aí, não teve tantos torcedores, tá? O Inter está concentrado em Atibaia, que é uma cidade que fica a 25 km, 15, 20 minutos de Bragança Paulista, porque Bragança Paulista é uma cidade muito pequena, tem 45 mil habitantes. Atibaia tem 125 mil, então o Inter
concentra em Atibaia, até porque em Atibaia tem uma rede hoteleira de muita qualidade. O Inter já fez pré-temporada em Atibaia, por exemplo. E aí está concentrando em Atibaia para essa partida do fim de semana. E aí depois 15, 20 minutos até o estádio. Não tem muito galho, mas a chegada em Bragança Paulista, ela foi bem tranquila, sem muitos torcedores. O pessoal do hotel ali teve a atenção chamada pela chegada do Inter. Alguns tiraram fotos, mas foi isso. O Inter está concentrado já para a partida desse domingo contra o Bragantino. Eu quero agora repercutir uma entrevista que o Gabriel Mercado concedeu para os canais do Internacional ainda em Porto Alegre. Porque o Mercado ele deu uma pista importante sobre aquilo que o Kudê está pedindo para o grupo de jogadores nesse primeiro jogo. O próprio treinador, que teve 3 treinos, tá? Sendo que um não se conseguiu treinar muito porque teve a notícia da morte do Luiz Adriano no meio e eles não conseguiram trabalhar em todo o período programado. E 2 treinos aí sim na sexta e no sábado, com tempo e com qualidade para trabalhar a equipe. Ele disse que vai demorar um pouco para implementar todas as suas ideias no time do Internacional e que essas ideias elas vão entrar gradativamente na equipe. E o Mercado, na entrevista que ele concedeu aos canais oficiais de comunicação do Internacional, falou o que o Kudê está pedindo como prioridade para o time nesse primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino. Disse Gabriel Mercado: Kudê está pedindo muito para pressionarmos a saída de bola, para termos uma marcação ativa, uma marcação que pressiona, e também para que quando a bola chegue do lado para cruzar, para o cruzamento, tenhamos muitos jogadores dentro da área, além dos 2 atacantes que devem ser Wanderson e Valência, a chegada do Arangues, a chegada do Alan Patrick, a chegada do Depena. É isso que tem pedido o técnico Eduardo Kudê, segundo o Mercado nessa entrevista. A gente já tem algumas pistas aí do que ele entende como prioridade para o jogo do Internacional, o que pode mudar na maneira do Internacional jogar nesse começo de trabalho dele depois da saída do técnico Mano Menezes, tá? Quero falar agora um pouco também de mercado de transferências, tá? Porque nos últimos dias repercutiu a sondagem do Al Nassr da Arábia Saudita ao Alan Patrick. Essa informação é confirmada pelo André Curi, que é o empresário do Alan Patrick, que diz que o Al Nassr o procurou para saber valores, sondar, tá? E o Inter, a direção do Internacional, falou sobre isso. A gente tem uma resposta da direção do Internacional sobre isso, tá? Primeiro, que não chegou nenhuma proposta para o Inter sobre o Alan Patrick. E aí a situação é a seguinte: o Alan Patrick tem contrato com o Internacional, o Inter não corre o risco de perder o jogador de graça. Para liberar o Alan Patrick, o Inter tem que receber uma proposta, tá, do Al Nassr. E aí obviamente que o Inter só vai liberar o Alan Patrick, que é o principal jogador do time, se essa proposta ela for muito boa. É muito difícil a gente dizer aqui qual o número, mas vamos lá, cara. O Inter com 6 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, pô, por um jogador de 32, 33 anos é muita grana. 30, 35 milhões de reais, é possível que o Inter libere, cara. Mas assim, tem que ser muita grana e é muito difícil que invistam essa grana toda em um jogador de 32 anos como é o Alan Patrick. Então, é difícil que essa negociação ela aconteça, tá? Porque o Alan Patrick tá muito bem aqui, o Inter gosta muito desse jogador e os próprios dirigentes disseram: olha, para tirar o Alan Patrick só se for, cara, uma proposta por muito dinheiro que o Inter não consiga recusar pelos problemas financeiros que possui, tá? Mas é essa a situação envolvendo o capitão e camisa 10 do Internacional. Também a outra situação que aconteceu e foi revelada pelo Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, que está inclusive em Atibaia com o Internacional, envolve Johnny. O Johnny recebeu uma proposta da Turquia, tá? A gente sabe que o Galatasaray da Turquia esteve interessado no Johnny recentemente. Não temos a confirmação que é o Galatasaray que fez a proposta, mas um clube da Turquia fez uma proposta papel timbrado para o Internacional pelo Johnny, e essa proposta foi recusada. Também porque não é a ideia do Johnny jogar na Turquia, tá? O Johnny entende que precisa ir para um mercado um pouco mais valorizado, mas essa proposta foi recusada, então, e o Johnny não vai ir para este clube da Turquia que fez esta oferta. O Johnny tem sondagens do futebol italiano, do futebol espanhol, do futebol português, e a expectativa é que se venda ele nessa janela. Também pela necessidade do Inter de lucrar, de ter grana, mesmo o Johnny sendo um cara importante no elenco do Inter, e nesse vídeo mesmo eu já falei que ele é uma espécie de queridinho do técnico Eduardo Kudê. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds. Por exemplo, o Inter não é favorito contra o Red Bull Bragantino, tá? Odd do Bragantino 1.96, empate 3.4 e o Inter está pagando 4. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!